Estudos mostram que ler, especialmente ficção, ajuda a reduzir o estresse, fortalece a empatia, melhora a cognição e pode até funcionar como uma porta de entrada para hábitos mais saudáveis no dia a dia. Para explicar por que um livro pode ser instigante e relaxante ao mesmo tempo, a gente traz ao vivo aqui no Link TMC o Américo Lousada, pedagogo e psicanalista. Tudo bem, Américo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Tomás, boa tarde, Maiara. Qual seria essa ligação, por exemplo, entre a ficção, né? Entre a ficção e a redução do estresse, por exemplo, ou o fortalecimento da empatia, meu caro Américo? Ok. Relacionado com o estresse, né? Se você consegue se comunicar com aquilo que você está lendo, né? Entrar dentro do livro, você acaba relaxando das coisas que estão te preocupando fora daquele ambiente onde você está, e ao você se concentrar e ficar atento à leitura, você acaba relaxando, porque você sai do mundo e entra dentro do mundo do livro, né? Então isso é uma maneira de você aliviar o estresse. Você me falou duas coisas, qual era a outra mesmo? A empatia, né? Em relação ao fortalecimento da empatia. Tá. Bom, a empatia, explicando assim o que quer dizer a denominação, né, é você conseguir se colocar no lugar do outro. Ao você ler, né, então, por exemplo, ler uma ficção, quer dizer, uma história que você entra dentro dos personagens, das situações, né, você aprende a olhar as coisas com a visão do outro, daquele que está lá, aquele personagem que está dentro do livro, né? Então você acaba treinando a sua mente para conseguir enxergar pelo olho do outro, né? Então, que é uma coisa diferente de você, por exemplo, assistir um áudio, né? Assistir um áudio, você está vendo claramente quem é o outro, então você não tem esse trabalho de tentar descobrir, né, o que é que está passando na cabeça dele, né, e viver de acordo com aquilo. Então perceba que faz diferença. Então eu já estou aí colocando uma outra questão que é entre ler e assistir, né? Pois é, e a gente está num mundo, né, numa era em que o celular rouba muito o nosso tempo. Eu, por exemplo, eu lia muito mais antes das redes sociais, obviamente. Hoje você fica lá fazendo scroll na tela, né, girando a tela infinitamente. Quando você vê, já passou 2 horas do seu tempo. E aí eu te pergunto, quais as vantagens que a leitura tem? Isso é meio óbvio para você, mas eu vou te perguntar. E que as redes sociais, por exemplo, não têm. O que a leitura pode trazer? E, por outro lado, que, por exemplo, as redes sociais podem destruir? Esse assunto realmente é bastante complicado, né? Porque nós estamos aqui num vídeo, né? Então, eu vou falar aqui, se você estivesse lendo essas informações, seria muito melhor para você, você ia conseguir compreender melhor o que você está lendo, né? Você ia conseguir aprender, vivenciar e se aprofundar. Quando você está num vídeo, e pior ainda quando é vídeo curto, né? Você vai ficar só na superficialidade das coisas que estão sendo mostradas para você. Então, o teu aprendizado vai ser bem raso. É uma coisa que, se vocês olharem, podem achar óbvio, né? Mas parece, né? As pessoas acham, né, que elas estão aprendendo bastante porque elas recebem muitas informações, né? Então, você imagina que você fica lá rolando lá na tela, quanta coisa passa, né? Mas ela passa e vai embora, viu, pessoal? Você não vai conseguir absorver quase nada daquilo ali. Então, vou aproveitar e já emendar. Dá uma dica, vou te botar numa fogueira aí. Dá uma dica pra gente, para pessoas como eu, que querem cada vez mais largar as redes sociais, né? E irem para a leitura. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para diminuir esse uso e esse vício de redes sociais para poder justamente focar no que é importante, que é ler? É difícil, hein? Porque a gente está numa armadilha mesmo. Porque você ficar lá nos vídeos curtos, que hoje em dia está cada vez mais prevalecendo, né, dentro das redes sociais, qual é o apelo dele? Ele quer te dar uma satisfação quase que imediata,
né? Então, essa vida que a gente está vivendo e querendo recompensas, né? Então, os vídeos, eles estão querendo buscar essa tua atenção a partir daí. Então, todas as empresas, né, de mídia, elas justamente usam esse artifício para conseguir trazer as pessoas para ficarem mais engajadas nas redes, né? Então, por causa disso, a gente às vezes é refém. E aí você fala assim, nossa, qual é o segredo? Puxa vida, você vai precisar de muito mais força de vontade, porque não é só a força de vontade que faz com que você não leia, entendeu? Não é falta de força de vontade. É essas armadilhas que a sociedade atual, né, o jeito que a gente está vivendo, elas prendem a gente, né? Então, quando você fala em vício, é vício mesmo, né? Porque você imagina que se eu tenho lá dopamina quase imediata, isso daí o teu cérebro acaba ficando viciado. Vou ver aquele negócio para conseguir satisfação. E não você ir lá e entrar dentro de uma história, dentro de uma leitura, para você depois de, 6 horas, 8 horas, você conseguir essa satisfação que vai ser maior, mas ela precisa de um investimento seu, né? Um investimento de tempo seu para você conseguir essa dopamina que você consegue imediatamente nos vídeos, né? A gente está conversando com o Américo Lousada, que é pedagogo e psicanalista. Agora, Américo, vou fazer uma pergunta que talvez até jogue contra aqui a nossa pauta, mas é uma curiosidade que eu tenho. A gente está falando, por exemplo, em fortalecer a empatia, e eu concordo plenamente que a leitura, né, que determinados livros, ficção ou não, eles podem ajudar a fortalecer a simpatia, e você já explicou por que isso acontece. Mas, por exemplo, um caso particular, determinadas séries que eu assisto, tá? This Is Us, mais recentemente estou vendo Parenthood, que já é uma série mais antiga, que são séries que lidam muito com questões familiares. E eu costumo brincar, né, quando eu vejo essas séries, que eu tenho vontade de ser um filho melhor, um pai melhor, que são ali episódios, né, dilemas, ali, dramas que acontecem que realmente sensibilizam a gente. Então eu gostaria de saber se um seriado, um filme, se isso também pode aumentar a empatia tanto quanto a leitura, ou a leitura pela questão da concentração, você está ali voltado ali para o livro, virando a página, depende de você, só de você mesmo, se é muito mais competente, muito mais eficiente, é o adjetivo correto, para todas essas vantagens que a gente já citou aqui, como redução do estresse, especialmente a questão do fortalecimento da empatia. Legal, essa colocação sua é muito importante para a gente poder compreender as diferenças, né? Então você imagina o seguinte, quando você está lendo, você te vem alguma emoção lá naquele momento em que você está lendo, você pode parar a leitura e devagar com você e relacionar aquilo que você está sentindo com a sua própria vida, né? Então você pode avançar, né, nesta reflexão. Quando você está assistindo um filme, né, uma série, eu nunca vi, a não ser que você vai me dizer que você faz isso, mas eu nunca vi alguém parar no meio, não, peraí, deixa eu sentir aqui o que eu estava sentindo, deixa eu aprofundar meus sentimentos, né, para eu poder crescer com isso que eu estou assistindo, né. A série vai te empurrando para frente, né, então aquilo que você está sentindo é atropelado depois pela próxima cena, a próxima ação que vai acontecer, então você não tem essa mesma chance que você tem num livro, né, de se aprofundar nas emoções, inclusive, né? De fato, essa paradinha, né, como se fosse uma cobrança de pênalti, a gente faz na leitura, né, no livro, né, mas nem sempre a gente dá o pause para tentar digerir melhor uma determinada cena. Eu ia brincar aqui, ia dizer assim, olha, o Tomás, ele tá defendendo as séries que ele quer ver série e não quer ler livro, mas é mentira, porque ele está lendo Madame Bovary, gente, e Madame Bovary, do Flaubert, é um dos livros, viu, Américo, que tá na lista de obras que os apenados podem ler para reduzir a pena. É isso mesmo, são 4 dias de leitura para de pena reduzido. E aí a lista que eu tinha combinado de falar para vocês tem, por exemplo, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Excelente. Maravilhoso. O Triste Fim de Policarpo
total. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Maravilhoso. Tem também Dom Casmurro, que é incrível. O Pequeno Príncipe. O 15, da Raquel de Queiroz, Vidas Secas e o Cortiço. Aí você fala assim, putz, mas eu não gosto de ler. Mas tem obras em quadrinhos. Como O Alienista, que é sensacional, o conto do Machado de Assis em quadrinhos. Tem o Guarani, do José de Alencar, em quadrinhos. A Escravizaura também. E Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, também em quadrinhos. Então tá aí, só pra complementar aqui, os presos, né, cada dia que você lê são 4, mas não é só ler. Você tem que ler e avaliar a obra, tem que formular um relatório, como se fosse uma resenha, e explicar a história que o livro conta para uma comissão de validação, que daí vai analisar ali o grau, o projeto de acordo com o grau de estudo de cada presidiário. Gostei dessa lista, viu? Sim. Boa, não é? Você está perguntando para mim, eu achei pra ótimo. Você, Américo, são livros realmente fundamentais, né? Eu já li todos, eu acho que todos eles são imprescindíveis. Agora eu tenho só um comentário em relação ao livro em quadrinhos, né? Perceba que quando você coloca quadrinhos, você já corta a sua imaginação, a sua capacidade de envolvimento com a realidade, porque você está imaginando e criando a realidade quando você está lendo. Quando vem uma imagem, a imagem ela já te diminui, né? Já dá uma cortada, e então o aspecto da leitura já fica prejudicado. Agora, vamos deixar bem claro, entre ler em quadrinhos e assistir vídeo, acho que é melhor ler em quadrinhos. Então, percebe que tem uma gradação das importâncias, né? Isso que eu ia falar. Então, primeiro assim, o pior de todos acho que é rede social, pelo que a gente entendeu aqui. Depois vem assistir série, depois quadrinhos, aí em primeiro escolha sempre uma leitura de preferência sem imagem, não, é isso. Depois quadrinhos quando é adaptação de um livro. Isso, nada contra os quadrinhos originais, como por exemplo Asterix e Obelix, que são verdadeiras obras de arte na minha avaliação. Muito bem. Mas eles são quadrinhos. É importante você entender que quadrinhos, você põe a imagem faz o teu cérebro ficar preguiçoso, entendeu? Você já olha e você já acha que viu pela qualidade lá do ilustrador, né? Qual é a expressão, qual é a emoção que está lá no personagem. Verdade. E quando você está lendo, você que vai ter que ter o trabalho de fazer isso, tá? Então perceba que eu sou contra, entre aspas, né? Quadrinhos são legais, mas não tem o mesmo efeito de uma leitura. Muito bem, conversamos, conversa boa, gostosa com Américo Lousada, pedagogo e psicanalista. Muito obrigado, Américo. Ótimo ano para você também. Obrigado, um abraço para vocês todos.